Sejam muito bem-vindos, bruxas, magos, princesas, ladies, todo mundo que quer assistir essa aula aqui. Sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa, tá? Essa aula aqui vai juntamente lá pro meu treinamento, a ponte, da mesma forma que eu vou upar no YouTube de graça. Então, sim, essa aula vai ser sobre reprogramação mental, o que você precisa saber para você realmente se reprogramar. Para você iniciar o seu trajeto, para você iniciar a sua vida na reprogramação mental, para você iniciar a sua reprogramação sem muitos detalhes técnicos, sabe? Vai ser uma parada muito mais prática. Então, primeiro eu preciso que você pegue a sua caneta azul, tá? Tem que ter uma caneta azul, azul caneta, e o seu caderno dos estudos. Não é o caderno profético esse aqui, tá? Para quem já faz parte da ponte, sabe que na maioria das minhas aulas eu tenho esse caderno de apoio. E eu montei aqui, não é nem um roteiro, eu só fiz anotações para trazer como eu quero estruturar essa aula para vocês, tá? Esse vídeo vai ser um dos meus vídeos mais importantes, porque eu vou falar de reprogramação mental como um todo, e eu preciso que você esteja presente aqui. Eu preciso que você se faça presente aqui. Então, se você não conseguir assistir esse vídeo todo agora, se você vai sair, bloqueia o celular e deixa o vídeo tocando. Vai ouvindo isso aqui. Vai se reprogramando inconscientemente. Mas quando você chegar em casa, anota tudo. Anota tudo, porque eu vou trazer conceitos específicos de reprogramação mental, sim. Para quem já está na comunidade, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso descendo para as próximas aulas, tá? Mas independente de você estar na comunidade ou não, esse vídeo vai ser importante para você começar a entender como é a reprogramação mental, como ela funciona de fato no seu dia a dia, no seu cotidiano, sabe? Na sua vida mesmo. Para começar, eu separei esse vídeo em 3 partes, então não vou ter cortes, não vai ter edições, não vai ter nada esse vídeo aqui, vai ser uma aula crua, como eu gosto de fazer, passado, presente e futuro. Então, sim, eu vou sempre estar revisitando aqui, porque eu anotei coisas específicas que eu vou trazer para vocês, tá? Pra gente começar, eu quero agradecer por você fazer parte desse movimento. Só de você estar vendo esse vídeo no YouTube, na comunidade, você já está fazendo parte desse movimento, tá? E a comunidade é uma egrégora. Então, essa egrégora aqui, ó, tá pairando energia, tá vibrando na energia, numa frequência muito forte. Você vai melhorar a partir desse vídeo, independente de você entrar na comunidade ou não. Mas sim, a comunidade está aberta para você entrar lá. Vamos embora começar então? Pegou o caderno, pegou a caneta? Foca no seu passado agora, tá? Essa aula eu preciso que você foque no seu passado, por quê? Porque muitos dos seus problemas estão no seu passado. A maioria deles estão no passado. A maioria deles começaram no passado. A maioria das coisas você foi condicionado, tá? O que é que eu quero dizer com isso, mano? Se você tem hoje 20 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, independente disso, você passou por uma fase inicial. Você passou por uma fase infantil, né? E nessa fase infantil você foi programado pelos seus pais, por televisão, por novela, por filme, por música, pelos professores, pelos seus avós. Então você captou e você assimilou traumas que você nem sequer tinha. Você assimilou medos que você nem sequer tinha. Você desenvolveu crenças que você nem sequer tinha, tá? Existem dois tipos de crenças no mundo, pelo menos na minha visão de reprogramação mental, que são as crenças limitantes que você mesmo tem, que você puxou de alguém conhecido, um amigo, um relacionamento, e você começou a se limitar a partir daí. Crenças que você aprendeu no mundo e você começou a se limitar a partir daí. E as crenças herdadas. E as crenças herdadas, irmão e irmã, são as piores. Porque as limitantes, você entende que você aprendeu aquilo ali, você consegue mudar, é um padrão cognitivo. As herdadas, na maioria das vezes, vieram de seus pais. Então, como é que você vai falar para o seu cérebro que seus pais estão errados? Como é que você vai falar para o seu cérebro que seus pais estão errados sobre dinheiro? Como é que você vai falar que eles estão errados sobre amor? Sobre seu comportamento, sabe? Sobre a sua evolução. Seu cérebro não vai conseguir captar isso de uma forma muito fácil, não vai conseguir assimilar e entender isso de uma forma muito fácil. Então, assim, você tem que trabalhar isso de uma forma simples, didática e constante, tá? Reprogramação mental é todos os dias. Eu hoje estou falhando, mas eu tenho aqui, ó, um caderno profético, tá sempre do meu lado. A ideia é eu anotar todos os dias aqui profecias do meu futuro, né? Como já se tivesse acontecido. Tudo que eu anotei aqui já está acontecendo. 90% de tudo que eu anotei aqui já aconteceu, para vocês terem noção. Então, sim, isso aqui é muito poderoso. Eu anotava todos os dias, eu parei de escrever todos os dias aqui, porque eu estou escrevendo outras coisas. Então, eu acabo não profetizando mais o meu futuro tanto quanto eu faria, quanto eu fazia. Mas, ainda assim, eu estou usando isso aqui. É uma das atividades que a gente tem na comunidade também, já passei para vocês. Mas, vamos continuar. Então, o que é que eu quero que vocês comecem, né? O que é que eu quero que seja o primeiro pensamento aqui, ó? Identificação de crenças, tá? Você não é assim porque você é assim. Você não vai morrer assim porque você nasceu assim. Você foi condicionado. Então, quando você coloca na sua cabeça que não, você não é grosseiro desde criança porque você é assim, você tem que ser assim. Você não é tímida desde criança, então você vai continuar sendo assim. Anota essas duas frases aqui, tá? Ao invés de você dizer, eu sou assim desde criança, né? Eu sou tímida, eu sou medroso, eu sou vergonhoso.
eu sou pobre desde criança. Coloque na sua cabeça, anote essas novas afirmações, né? São duas. A primeira é: eu aprendi a ser assim quando eu era criança, mas eu estou no processo de mudar. Você põe o sujeito eu como prioridade da frase, né? Eu aprendi assim. Eu aprendi, eu aprendi. Quem te ensinou? Seus pais, seus avós, seus tios, seus tutores. Não foi você que teve essa ideia. Trouxeram para você. Botaram na sua cabeça, tá ligado? Não foi você que criou isso. Então eu aprendi assim com outras pessoas, então a culpa não é minha, mas eu estou trabalhando para melhorar. Eu estou no processo. Você fortifica, você afirma que você está no processo de melhora e que você está tendo uma ação para assumir a responsabilidade de algo que não foi culpa sua. Porque não foi culpa sua aprender que quem tem dinheiro é cara que dá golpe. Aqui no Brasil tem uma tendência muito difícil, infelizmente, porque eu já fui para outro país, né? Fui para lá para o Peru recentemente. Em breve estarei no Chile e na Europa. Mas eu fui lá para o Peru recentemente e eu percebi isso, pelo menos no lugar que eu fiquei, lá em Lima, né? As pessoas não entendem venda como algo ruim. Mas aqui no Brasil a gente aprendeu que quem vende é oportunista, quem vende quer tirar vantagem, quem vende é quem tá, sei lá, usando a lábia, te convencendo a comprar, sabe? Por mais que isso seja um processo, uma técnica de venda, no Brasil a gente aprendeu que isso é sujo, é ruim, né? É um querendo passar a perna no outro, talvez porque o Brasil, a maioria das pessoas são assim. Não sei, pra mim é um padrão cognitivo social que foi criado. E aí a gente não quer vender, a gente tem vergonha de vender. Mas quando a gente vai para a internet, por exemplo, para o marketing digital, fazer vídeo, trabalhar com copy, trabalhar com coprodução, enfim, infoproduto, você percebe que vender faz parte do negócio. E eu mesmo estou te vendendo aqui hoje, estou te vendendo a minha comunidade e estou te vendendo muita coisa, muito conteúdo. Você também está me vendendo. Está me vendendo o seu tempo, a sua inscrição, o seu like. Você entrar na minha comunidade, você está me vendendo a sua pessoa, o seu tempo, o seu momento, sabe? Então tudo hoje, tudo sempre foi venda e compra, uma troca, e não tem problema nisso. Só que as pessoas têm, elas enxergam problemas. Elas veem problemas nisso. E é aí que está o problema, né? Aí é que está o problema. Outra questão, quando você tem problemas infantis, seus problemas infantis, questões que você tem desde criança, problemas que você não consegue resolver, não são problemas, são questões. E é questão de tempo até resolver. Para de ter esse negócio na cabeça de que, ah, não, eu tenho um problema de falar com as pessoas, eu tenho um problema. Mano, se só depende de você, sentar a bunda na cadeira, estudar e pôr em prática, não é um problema, é uma questão. E é questão de tempo até você fazer isso. Ah, eu tenho um problema com vício em fumar, eu tenho um problema com vício em pornografia. Não é um problema, é uma questão e você pode resolver isso. É só questão de tempo, de vontade, de fé, sabe? De você realmente acreditar que você pode ser uma pessoa melhor fora desse vício, desse problema que você bota na cabeça. Não é problema mais, são questões cognitivas, são padrões cognitivos que você segue. Então vamos mudar isso, vamos trabalhar isso, tá? Vamos trabalhar isso. Crenças, padrões, e aqui eu quero colocar para você estudar uma parada específica que significa que é antropologia humana, né? Por que eu botei antropologia humana aqui? Eu falo muito para os meus alunos sobre análise comportamental. Eu falo muito sobre isso nas aulas ao vivo, né? E eu também estudo muito sobre isso desde sempre. Eu estudava muito PNL também, programação neurolinguística. Eu estudo muito neurociência por conta, tá? Não sou psicólogo formado, neurocientista formado, mas eu estudo tudo isso por conta porque eu gosto desses assuntos. Então, além das partes místicas, eu estudo muito psicologia humana. E antropologia humana é essencial para você entender padrões comportamentais sociais, porque você consegue entender fácil que às vezes uma manada, uma galera segue a manada porque tá ali, ó, acreditando que aquilo é o certo há anos, há décadas. Então você não vai conseguir mudar essa galera simplesmente falando que não é o certo. Talvez você vai até sofrer retaliação. Você começa a aprender a se comportar em lugares diferentes. Você vai começar a desenvolver eu ia falar apatia, a palavra não é apatia. Você começa a desenvolver uma resiliência que você consegue se adaptar, uma adaptabilidade para várias questões. Eu hoje em dia falo com as pessoas que me chegam até mim, eu consigo conversar hoje com o mendigo, eu consigo, um morador de rua, e eu consigo conversar com o rei. Eu consigo me adaptar à conversa, eu consigo me adaptar às pessoas, mas não é só porque eu sou o Nando, é porque eu estudei para ser o Nando. Eu estudei as minhas melhores habilidades. E aqui já vem outra questão, tá? Que eu vou falar na próxima etapa, mas eu quero soltar um resquício para você aqui. Você tem que ter várias habilidades, tá? Então, fecha esse pacote do passado, buscando entender quem você é, buscando se conhecer, autoconhecimento mesmo, buscando conversar com as vozes na sua cabeça que estão ecoando, que estão falando que você não consegue. Quem é essa voz? Quem são essas vozes?
Se não é você, se você tá ouvindo e acreditando nelas, por que que elas estão certas? Tem uma atividade no meu curso e no módulo de sonhos, que é uma projeção astral que eu induzo a pessoa a ter um tipo de projeção, que ela se imagina em terceira pessoa, depois ela entra aqui, ó, perto do asna dela, né? E aí ela consegue enxergar um arranha-céu enorme, cheio de salas, cheio de portas, né? E cada porta significa um problema dela, uma questão dela que ela não resolveu ainda, um trauma passado, né, óbvio. E aí ela adentra nessa porta, ela consegue enxergar um telão de cinema passando em loop aquilo que ela sofreu e ela mesma sentada assistindo isso em loop. E ela consegue deparar com três versões dela. A primeira versão, que é a que está na porta, vendo aquela cena inteira. A segunda versão, que é a que está vivenciando aquela cena em loop. E a terceira versão, que é o diretor, né, que eu diria, que está assistindo, o telespectador dela mesmo. Então, você fazendo essa projeção, você consegue conversar com você mesmo e perguntar: você quer sofrer ainda? Você chega na cadeira, pega o diretor assim, né? O cara que tá assistindo e fala: você quer continuar sofrendo? Porque eu quero ir embora daqui, eu quero resolver essa questão. E se você não quiser ir, irmão, você vai ficar aí. Mas eu quero que você vá, porque você faz parte de mim. Você está reintegrando a sombra. Você está lá falando com essa pessoa que o trauma já passou e que ela pode sim ficar bem. Mas é um processo que demora, é um processo trabalhoso. Eu mesmo faço isso ainda, eu tenho que fazer isso mais. Todo mundo que começa a se reprogramar não para de se reprogramar. É uma reprogramação diária e constante, evolutiva, sempre. Então, sim, não acho que você vai resolver tudo em um vídeo, é uma questão rápida, não é assim que funciona, tá? E não se dê pressa, porque você vivenciou isso por anos, você começou a mudar agora. Então, por que você quer ter pressa para terminar? Bota isso na cabeça, tá? Bota isso na cabeça. Vamos para a segunda etapa aqui agora da reprogramação mental no geral, que é o presente. Gente, no presente eu trouxe coisas específicas para vocês aqui, eu vou ensinar, mas tem uma atividade específica aqui que tá lá também no meu protocolo de alter ego, que tá aqui embaixo na bio e também na comunidade, tá? Basicamente, você precisa entender o que é estar presente, o que é estar na presença. Se você parar para analisar, você é o todo se expandindo o tempo inteiro, tá? Então você está aprendendo, ensinando, consumindo, vendendo, comprando, produzindo, criando o tempo inteiro. Ah, Nando, mas eu não faço nada além de estar no meu trabalho CLT. No seu trabalho CLT você entra em contato com as pessoas, você aprende coisas novas, você ensina alguém sem querer ensinar até, às vezes você só comenta uma coisa, a pessoa aprende, você troca conhecimento com as pessoas, você está ali exercendo o seu ofício de trabalho, então, sim, você está criando. É um processo. É um processo. Você dormindo, você também está criando, tá? A gente sempre, o nosso corpo inteiro, o tempo inteiro está criando células novas e tudo mais. É um processo infinito de criação. Então, o que, é que eu quero trazer com isso? É que dentro da gente nós temos o Espírito Santo, nós temos a chama criadora, nós temos a vontade herdada também. Então, cara, presença é o mais importante para você vivenciar uma experiência de verdade. Preste atenção comigo, se você é o todo participando de uma experiência humana, né, sendo uma experiência humana, num templo humano, vivenciando as coisas do homem, né, que é, isso aqui é uma criação humana, isso aqui é uma criação humana, enfim, porém foram criações humanas que o divino prospectou, que o divino mentalizou e o humano produziu e trouxe para a nossa realidade. Esses objetos 3D aqui fazem parte da realidade que a gente enxerga hoje. Quer dizer que isso aqui é maravilhoso. É uma experiência maravilhosa. Esse poder do celular, você está vendo meu vídeo, minha aula agora, e me ouvindo também, é uma experiência maravilhosa. Então, quanto mais presente você estiver na sua experiência, mais você vai absorver isso. Eu tô aqui gravando essa aula para vocês, às vezes vem um tipo de pensamento, porque passa um som, passa um barulho, alguma coisa, e me distrai. Às vezes acontece isso, tá? Se vocês têm o seu celular perto, a notificação chega, às vezes acontece. Quanto menos ruído você tiver, melhor. E é por isso que o mundo está tão perturbado, porque as pessoas não conseguem ficar calmas consigo mesmo. Não, não conseguem, desculpa, não conseguem parar para analisar o que elas estão fazendo, não conseguem sentir a respiração delas. Muitas pessoas estão com pressa, vendo vídeo em 2x, vendo vários vídeos ao mesmo tempo, trabalhando e vendo vídeos. Eu mesmo faço isso às vezes. Tá? No trabalho não, na verdade, mas assistindo uma série, por exemplo, que eu nem gosto muito de assistir série, aí quando eu coloco uma série mais ou menos assim, idiotinha e tudo mais, pra dar risada, e eu tô lá produzindo vídeo, falando com o aluno, aí quando eu vejo que tá tendo precisa de mais demanda minha no trabalho, né, no aluno, conversando com o aluno, eu tiro a série, porque eu sei que meu cérebro é muito complexo dele desenvolver vários focos ao mesmo tempo. Eu falo focos ao mesmo tempo, não que você consegue prestar atenção em duas coisas, todo mundo consegue, tá?
3 coisas, 4 coisas. A questão é que você precisa demandar menos energia possível. O seu cérebro é preguiçoso, irmão. Então você fala, ah, não, mas eu consigo pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Tá, mas aí quando você vai produzir, você não consegue direito. Aí você fala que o trabalho é difícil, que o assunto é difícil de assimilar, ou que você tá cansado. É porque seu cérebro tá cansado, tá? Seu cérebro tá cansado. O seu cérebro é o órgão que mais recebe nutriente do corpo. Ele precisa de mais nutriente do que o corpo, né? Do que os outros órgãos, no caso. Então, assim, em contrapartida disso, o nosso coração, ele bate, ele vibra mais vezes e mais forte do que o cérebro, tá? Então, todas as nossas ações acabam por ser emocionais, no fim das contas. Doideira isso, né? Doideira isso. É uma... Os dois são, cara, coisas perfeitas pra mim, porque o cérebro é muito complexo e completo, o coração é muito complexo e completo, e você une os dois e buf, maravilha. Então, apresente uma versão sua para você mesmo, de um cara que esteja presente na vida de todo mundo que você ama, na sua própria vida, fazendo um vídeo, vendo um vídeo com presença, tomando um banho, se tocando assim, ó, sentindo o seu ombro, seu peitoral que você treinou hoje, olhando seu sorriso, ai meu Deus, que sorriso é esse, que sorriso é esse? Cara, é presença. E não estando com a pessoa conversando, já pensando na próxima pessoa, tá ligado? Ou tentando assistir a minha aula aqui agora, vem o TikTok ao mesmo tempo, cara. Você não vai conseguir assimilar essa aula, você não vai conseguir assimilar essa reprogramação mental, e é por isso que você não consegue nada direito. E o que você consegue escapa das suas mãos assim, ó, escorrega. Aí você fala, não, mas Nando mentiu. Ah, não, mas criador X mentiu, criador Y mentiu. Não, ninguém mentiu pra você. A questão é que você não tá focado o suficiente. E quando eu falo de foco, é em alinhamento com o seu próprio corpo, com sua própria essência, com sua própria alma. Isso demanda paciência, demanda tempo. E é por isso que eu te indico meditação. Medita, senta um pouco a bunda e olha para o seu cérebro, olha para você, fecha o olho aqui, ó, olha vesgo aqui para você mesmo assim, ó, olha vesgo, ficou vesgo, olha para cima, você está ativando aqui a glândula pineal, porque o seu ajna, seu chakra aqui, a principal, está aqui em cima. Você massageando isso aqui, você vai sentir a energia sendo liberada. Senta e aproveita o tédio que é estar com você, até que esse tédio se torne uma coisa gostosa e maravilhosa e você aprende finalmente a solitude. Olha o tanto de ouro que eu tô trazendo nessa aula aqui, né? Que todo mundo fica falando solitude isso, solitude aquilo, solitude isso. A solitude real é você estar com você mesmo, amando estar com você mesmo, sem tédio, sem querer fugir, sem querer mais uma dopamina fudida. É você aproveitando a sua própria essência, o seu próprio tempo e o seu próprio amor por você. E não com ninguém, não com alguém. É você. É você. O mundo hoje é o reflexo do que você tem dentro de você mesmo. E você não sabe disso ainda. E aí você fica querendo buscar outras aprovações sociais, outras pessoas para validarem sua ideia, sendo que o reflexo do mundo inteiro é você, é o que você tem aqui dentro, que você ecoa para o mundo inteiro, porque você é próspero e abundante, mas você esqueceu disso. Você precisa focar e entender que você está expandindo um tempo inteiro, mas estar expandindo em presença é melhor, é mais gostoso, é mais efetivo do que tudo, tá? Não esquece disso. Próximo passo, ação. No PME, que é meu curso gratuito, se você não pegou também, tá aqui na descrição. No treinamento já vai estar lá o PME também, mas no YouTube tá aqui na descrição embaixo. Ação, o PME é minha metodologia de ensino, né? Prospecção, gaguejei. O PME é a minha metodologia de ensino. Prospecção, mentalização e execução. Então, eu trago esses 3 vieses como se fosse um só, em um é uma combinação perfeita, porque a partir do momento que você prospecta algo, que é você mentalizar antes de você imaginar mesmo, você já está tendo ação. Então, a ação é aquela cobra que ela acaba se comendo, né? Ela fica no ciclo, assim. A ação está em todo tipo de pensamento. Quando você fala, não, eu quero manifestar minha realidade nova, você já está manifestando. Você já está manifestando. Ah, não, não, mas eu fui desempregado ontem, fiquei desempregado ontem, ela pediu demissão, ela terminou comigo, meu pai me xingou, tá, você está manifestando. Quando você chega para reclamar de um problema, você está manifestando o problema. Quando você chega para reclamar de uma crença, você está manifestando a crença. Quando você chega para levantar uma bandeira de uma ideologia que você nem sabe o que é de verdade, você está manifestando a realidade, a sua realidade. Então, quando você se envolve com alguém que você não acredita, que você não confia, que você não gosta, você está manifestando a sua realidade. Você está em manifestação o tempo inteiro. O ser humano manifesta o tempo inteiro, só que a gente não tem noção disso. A gente acha que manifestação é só dinheiro, é carro, é coisa de luxo, e não é. Manifestação é estar aqui em presença, agindo para que aconteça, enviando os pensamentos positivos e as frequências certas para o universo e recebendo de volta, porque o mundo inteiro é o seu espelho e você é o que está sendo refletido ali.
Se o seu mundo é ruim, é porque com algo ruim em você. Se o seu mundo é bom, é porque com algo bom em você. Então melhore, busque melhorar. Busque no primeiro passo lá na sua infância os problemas que você tinha, as questões que você tinha, os traumas que você tinha, e resolva-os e volte aqui prospectando, mentalizando, executando um futuro muito melhor. A ação com presença é a chave do sucesso, tá ligado? Depois da ação, eu coloquei para você planejar. Meu Deus. Ah, tá. Planejamento de hábitos e reflexo, né? Sobre reflexo, eu meio que já falei aqui, né? O mundo inteiro é seu reflexo, seu espelho que você instaurou dentro de você. Só quero que você aprenda um ensinamento padrão. Quando você enxerga uma pessoa na rua, quando você pré-julga uma pessoa na rua, numa festa, o cara dançando sem camisa, a mina dançando sem camisa de top e tal, você fica olhando pra ela e fala: "Meu Deus, que isso?" Que isso, né? Que vulgaridade. Ou o cara, você olha, nossa, que isso? Que cara escroto. Só que chega lá, o cara é shapeado, o cara tem uma tatuagem de dragão aqui muito foda. As pessoas estão olhando pro cara, estão gravando o cara. As guriazinhas estão ali aplaudindo o cara. Você quer estar no lugar do cara. Ou você que é mina, olha pra mina, você fala, nossa, que vulgar e não sei o que, nunca estaria fazendo isso. Você queria estar tendo a aprovação social que ela tá tendo agora. Você queria, tá? Não tem como mentir pra mim. Ah, não, é porque eu frequento a igreja, eu não queria estar. Não, você pode frequentar a igreja, você não queria estar no lugar que ela está agora, mas ela tá recebendo aprovação social e você quer aprovação social. No fundo você quer. E quanto mais você foge dessa realidade, pior fica. Então assuma a sua parada, tá ligado? Voltando pro exemplo que eu falei, quando você aponta pro cara que tá lá sem camisa, a mina sem camisa, ela dançando, você quer estar naquele lugar, ou você acha que estando lá você faria melhor. Quando você pré-julga uma pessoa, você cria dois viéses cognitivos. O primeiro da inveja e o segundo da admiração, tá? Então por isso que eu faço isso aqui. Quando eu aponto pra alguém, eu tô apontando pra mim mesmo, porque o mundo é um reflexo. Então, se você olha alguém, se você olha o Nando fazendo vídeo, você fala: "Nossa, que cara foda, que aula boa, positiva, que maravilha". Quando você me admira, é porque existe algo dentro de você que conclui para você mesmo, que deduz que você consegue ser até melhor do que eu fazendo o que eu faço hoje. E eu concordo com você. Se você me admira é porque existe algo em você aí dentro falando que você consegue fazer melhor do que eu faço hoje no lugar que eu estou, só que você não tem coragem para assumir essa pica. Você não tem peito para assumir o que eu faço hoje. Então você olha para mim, me julga, me admira, até me elogia, mas você é um julgamento, tá? Mas você coloca na sua própria cabeça que você queria estar aqui ou numa posição semelhante, só que você faria melhor e você não tá fazendo agora. É o seu próprio eu interior te mandando uma real de que você pode sim ser esse cara, ser mais foda que esse cara que você admira tanto, tá ligado? Ou, em contrapartida, quando você julga alguém lá, quando você fala mal da pessoa, da vida que a pessoa vive, enfim, é inveja, porque você queria estar no lugar dela, mas você não vai conseguir. Dois viés cognitivos quando você julga alguém. Nunca se esqueça disso. Você é o reflexo do que você enxerga nas pessoas. Sempre que você vai julgar vai dar uma crítica construtiva para alguém, é porque você poderia estar fazendo dessa melhor forma e você mesmo não faz. Então é você. O mundo inteiro, sim, se resume a você, porque você é o protagonista. Assuma a porra do seu papel, mano. Assuma o seu papel. E entenda, quando você olha para um espelho aqui, ó, quando você olha para um espelho, quando você enxerga um espelho, o espelho reflete o que você botou na frente dele. Então, se você olha para o espelho e você não gosta do seu reflexo, você quer quebrar o espelho, você quer que o mundo inteiro seja melhor, né? Só que o que você bota na frente do espelho, o que você apresenta para o mundo, é o que você é o que você está hoje, né? É o que você acredita que você pode ser. E aí o espelho te reflete algo negativo e você não gosta e quebra o espelho. O mundo te dá coisas negativas, você não gosta e fica xingando o mundo. Mas na verdade você deu essa imagem para o mundo refletir. Então, ao invés de você quebrar o espelho, se estressar com o espelho, querer mudar o mundo inteiro, mude a si. Não mude o reflexo, mude o objeto que está sendo refletido. Pega essa visão aqui, tá? E a gente vai para o terceiro passo, finalmente, da reprogramação mental, que é o futuro. Aqui no futuro eu trago a prospecção, né, como eu já expliquei basicamente, é uma imaginação antes da mentalização de fato, né? Porque o mentalizar é você colocar aquela realidade na sua mente de fato ali. A prospecção é algo antes disso, o que antecede isso, é o porquê de você querer mudar de vida, é o porquê de você querer uma nova realidade, é o porquê de você querer fazer mais, é o porquê de você investir nisso de verdade e entregar o seu mundo, a sua vida inteira para isso. Por que você faria isso? Por que hoje? Por que amanhã? A prospecção é isso, tá? É você entender isso, você ter um motivo isso antes, você ter um propósito, uma missão aqui na Terra, porque sim, nós temos propósitos e missões, mas a gente esquece disso.
Tem uma história muito engraçada, uma fábula do rei antigo. Antigamente, um rei, num reino antigo, né? Existia um rei, existia uma rainha, se você for mulher. E já dei spoiler da história. E esse rei, essa rainha, tinha um vilarejo, tinham várias cidades, tinha um palácio enorme, várias abundâncias, prosperidade, enfim, tinha muita coisa muito massa nesse reino. E esse rei, certo dia foi passear em uma das cidades, né? Ali caiu e perdeu a memória. Ele bateu a cabeça e esqueceu de quem ele era. A questão é que esse rei passou a peregrinar por todas as cidades, todas as vezes, dando voltas e voltas e voltas, buscando amor, buscando compaixão, buscando respeito, buscando força e buscando poder, buscando aprovação social, buscando conhecimento próprio, buscando saber quem ele era, buscando saber mais de riqueza, como fazer mais dinheiro. Mas no fim das contas, tudo que esse rei buscava já pertencia a ele, porque o reino era inteiro dele. O reino era inteiro dele. E as pessoas acreditavam nele, as pessoas apoiavam ele, as pessoas falavam que ela ia conseguir, mas ela não acreditava em si porque ela tinha perdido a memória. Você é o rei, você é a rainha. Você pode conquistar mais, você deve conquistar mais, mas você esquece que você é merecedor. Você não se acha merecedor porque você esqueceu quem tu és. Lembre-se de quem tu és e tome posse do que te pertence. Nossa, que frase maravilhosa. Lei da suposição. Aqui eu trago um pouco de Neville Goddard, de Joe Dispenza e do Nando também, porque eu não vou explicar como é o conceito principal desses caras. Quero falar o que eu acredito que seja nesse ponto, trazendo o alter ego. O fucking alter ego, tá? Cara, você não vai conseguir criar uma realidade nova se você não mudar a sua identidade. Já te falei isso na estante do Reflexo, tá? Você não vai conseguir basear a sua identidade nova em algo que você não acredita. Por quê? Você já tem padrões cognitivos de décadas, de muitas décadas, né? 20, 30 anos, não sei que idade você tem, 40, 50, mas você tem esse padrão instaurado na sua mente. Então, quando você supõe que algo pode acontecer, a primeira versão sua que vem na sua mente é a versão fraquejada. A versão fraca, a versão que se machucou, a versão traumatizada, a versão que você não gosta, a versão que sofre. Mas essa não é a melhor versão. Essa não é a melhor versão. Você tem uma melhor versão. Você pode ser a sua melhor versão. E é aqui que eu te ensino a supor que o seu futuro seja maravilhoso. Caderno profético, tá? A história do caderno profético é engraçada porque é um HQ, como se fosse um HQ, né? Certo dia, um certo autor estava escrevendo histórias que ele tinha um personagem que se baseava na vida dele mesmo, né? Só que as histórias ele inventava. E aí ele inventou que o personagem usava um certo estilo de roupa. Depois de anos ele começou a usar esse estilo de roupa. Ele inventou que o personagem era meio calvo em cima. Anos depois ele ficou calvo. Ele inventou que o personagem se casaria e teria filhos. Ele casou e teve filhos também. Ele inventou que que o personagem dele ia morrer numa das versões paralelas do personagem dele. Ia morrer de uma doença incurável. Ele teve uma doença e quase morreu. O caderno profético é você contar suas histórias como se você estivesse contando pra alguém. É um HQ, tá? Eu falo de um HQ, de uma história em quadrinhos, de um mangá, enfim, de o que você quiser que seja. Mas é algo escrito, é um livro, né? É algo escrito. Então, o que eu te aconselho aqui? Nas primeiras folhas do seu mangá, da sua HQ, escreva como se você estivesse contando uma história de verdade. Eu botei aqui, ó. Eu vou ler aqui pra você só o início da minha história, tá? Essa é a história essa é a história de Luiz Fernando, que é meu nome, um cara bem resolvido, sem traumas e sem crenças limitantes, que sabe chegar e sair dos lugares. Ele não se importa muito com a opinião dos outros, na verdade ele nem liga. Ele superou tal situação e sabe que está curado, e apesar de ainda preferir não ter tal questão, ele já superou seu trauma com moto e de dirigir. Nota que eu ainda não sei dirigir, tá? Então eu já escrevi aqui como já tivesse acontecido. Apesar, apesar de ainda não achar válido comprar um carro, geralmente ele aluga por um tempo para viajar. Gente, eu não alugo carro, eu não sei dirigir hoje ainda, tá? Então eu escrevi isso aqui há muito tempo já, tem 2, 3 meses que eu escrevi. E é uma prospecção do futuro que eu já acredito que é um momento presente, né? Coloquei aqui, ó. Nando trabalha com a internet e ele ganha dinheiro através da monetização do TikTok e YouTube. Olha, meu TikTok não monetiza ainda, e meu YouTube também não, porém já acreditava que monetizava. Já acredito que monetizava, né? Ganha com Laeste e Tachimora, que são as minhas outras empresas em paralelo. Nando já comprou o notebook e isso ajudou ele a focar nos trabalhos. Ainda não troquei o notebook, tá? Facilitando bastante as coisas. Ele começou a fazer, aí aqui ainda botei um erro, né? Ele começou a fazer, eu falando terceira pessoa, botei não. Eu comecei a fazer mais dinheiro e depois comprei o notebook em tal mês. Tá chegando.
Dei um salto na minha autoestima e melhorou os vídeos depois que eu fiz meu aparelho, ó. Eu quero arrumar esses dentes aqui, ó. Estão separados esse da frente aqui. Então eu vou fazer o aparelho em breve também. Anotei aqui, né? Que eu melhorei isso e, enfim, minha autoestima melhorou e meus vídeos também. Isso também ajudou a melhorar a minha condição financeira e agora eu não tenho mais insegurança. Eu realmente me amo. Esse aqui é o primeiro capítulo da minha história, tá? Então, pra você ver que tem muitas coisas aqui que eu ainda não fiz. Eu anotei ali que eu alugava carros para viajar, né? Eu já tô viajando bastante agora, mas não de carro, de avião. Olha que, não, que doideira. Tinha uma história ali mais pra frente que eu simplesmente falo que eu quero ir pro Chile. Eu queria sair do Brasil para conhecer algo novo, diferente. E depois de 3 semanas eu tive uma viagem pro Peru com os meus sócios de uma forma totalmente absurda e inimaginável. O caderno profético vai te salvar de muita coisa, mas o que vai realmente te trazer para uma realidade nova é reprogramar sua identidade criando um alter ego, tá? Aqui é meu cargo-chefe, não tenho o que falar. Eu tenho um documento insano para vocês sobre alter ego. Aqui embaixo, protocolo alter ego, um documento de 12 páginas que ensina de verdade a você fazer um alter ego, a criar um alter ego. E tem uma side quest também com micro execuções para você facilitar a criação de provas sociais sobre você mesmo. Mas a questão aqui é que criando um alter ego, você cria uma identidade sólida. Criando um alter ego com base, você cria uma identidade sólida de personalidades que você quer ter na sua própria vida. Então, você criando uma característica sólida para você, não é como um surto de psicótico de personalidade, não, tá? Não é uma dupla personalidade, não. É uma máscara social que você veste como se fosse o máscara, o próprio personagem. Porque quando você cria um alter ego, irmão, e você tem medo de chegar em mulher, você tem medo de chegar no cliente, você tem medo de falar com seu chefe, você tem medo de abrir um negócio, tem medo de fazer vídeo pro YouTube, você bota a máscara no momento, seu alter ego não tem medo de nada, tá ligado? Ele entende que tem dificuldade de fazer as coisas, mas ele faz. Ele entende que tem uma travinha aqui, ó, mas ele vai fazer porque ele tá foda-se pra qualquer coisa, ele quer fazer. Então, desde quando eu assumi, né, às vezes meu alter ego, em momentos específicos, tá? Como, por exemplo, ir pra academia, que eu tinha vergonha de treinar porque eu era muito seco. Eu botei a máscara social do alter ego até ela assimilar. Procurar emprego, eu tinha muita vergonha de fazer entrevista online, porque já tinha muita gente na sala e tudo mais. Na hora que eu precisei fazer, eu fui lá vestir a minha máscara do alter ego e consegui fazer, consegui um emprego. Fazer vídeo pra internet, nem preciso falar aqui. Parece que eu não, mas eu era gago, tá? Papo de eu chegar no cliente assim, ó. Eu acabei de gaguejar agora. Eu acabei de gaguejar agora. Eu chegava no cliente assim, eu. Então, vou. Você vai querer alguma coisa? Era assim, porra. E hoje em dia eu consigo me comunicar melhor. Eu tô melhorando ainda também, tá? Mas eu tô conseguindo me comunicar bem melhor do que antes. Então, você criar um alter ego é você colocar características positivas no seu alter ego, diferentemente das características negativas que você tem hoje. Você vai criar uma personalidade forte e sólida, e não simplesmente vestir a máscara. Você vai usar a máscara até ela se assimilar e virar você mesmo. Seu alter ego vai ser a sua melhor versão, tá? Esse foi o guia da reprogramação mental com o Nando, tá? Eu pulei muitas coisas aqui porque eu falei que esse vídeo ia ficar curto. Esse vídeo tá com quase 30 minutos, tá com mais de 30 minutos na verdade. Eu não vou cortar esse vídeo, tava no bruto, mas eu acho que você entendeu bastante coisa aqui, né? Entendeu bastante conceito aqui. Eu ainda não falei sobre Daniel Kahneman, não falei sobre os viés cognitivos que ele traz também. Não falei sobre você trabalhar o seu ego antes de criar um alter ego, porém sim, existe essa parte, tá? No documento está aqui embaixo, na comunidade também tem aqui embaixo o passo a passo para a criação de alter ego. Tanto em vídeo quanto em documento, você escolhe. Você precisa só entender que você tem que se reprogramar hoje. Ninguém vai te ajudar com isso mais do que você mesmo. Não é um vídeo do Nando, não é um curso do Nando, não é uma mentoria com o Nando que vai te ajudar mais do que você mesmo a criar uma versão sua melhor, uma realidade sua melhor e simplesmente viver a vida da melhor forma que ela é para ser vivida, que é aproveitando, que é curtindo, que é entendendo as verdades do mundo, porque o mundo oculto tem muitas verdades, tá? Que a gente não sabe, como narrativas, como coisas sujas mesmo, mas não vou trazer essas pautas nesse vídeo aqui. Mas é que entender que apesar disso, você consegue moldar a sua realidade, tá? Você não precisa ser marionete do governo sempre, do sistema sempre. Você não precisa ser aquela marionete dos seus medos, dos seus traumas sempre. Você só precisa se reprogramar. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Independente de você estar na comunidade, de pegar o protocolo, de falar comigo no privado, eu só quero que você esteja de verdade inclinada a melhorar de vida, porque você pode. Se eu posso, se eu que saí do Bob's, se eu que saí do telemarketing, da Atento, se eu que estava trabalhando o tempo inteiro, estudando, trabalhando, fazendo curso de noite, acordando de madrugada, sem ter resultado com ninguém, com nada, sem conseguir fazer um dinheiro por fora, fazendo um bico de prova, né, de fiscal de prova, se eu conseguir mudar minha realidade, e se hoje eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser estar, me organizando mentalmente, irmão,
é porque você também consegue. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Olha os links aqui embaixo, segue esse perfil aqui. Um beijo para você. Muito obrigado por fazer parte disso, desse movimento. Muito obrigado por assistir essa aula até agora, tá? No mais, eu te amo muito e eu te vejo do outro lado.